A TV Cultura era um canal bem diferente dos outros que eram voltados ao público infantil. Enquanto o SBT exibia desenhos como Ben 10, Tom e Jerry e Naruto, e na TV Globinho desenhos como Dragon Ball, As Três Espiões Demais e As Aventuras de Jack Chan, a TV Cultura focava em desenhos e programas infantis bem mais diferentes, que na maioria das vezes eram bem estranhos e assustadores. Bom, no vídeo de hoje nós vamos ver alguns dos vários momentos bizarros de programas que passaram nesse canal, e que ainda passam. Mas claro, antes de tudo, eu peço para que você aí que se inscreva aqui no canal e deixe um like no vídeo. Isso é muito importante para o canal. Então, bom, vamos parar de enrolação e ir direto pro vídeo. O primeiro show que iremos falar sobre é o Vovô Cornélio. Vovô Cornélio era um programa com fantoches que era exibido na TV Cultura. Nessa série, nós somos apresentados ao Vovô Cornélio, um velhinho em um fundo escuro que fica fazendo diversas coisas do dia a dia, como preparar uma refeição ou escovar os dentes, por exemplo. Só que sempre alguém ou algo acaba aparecendo e o atrapalhando, e causando confusão com isso. Só que de todos os episódios dessa série, tem um específico que permanece sem explicação até hoje. O episódio em questão se chama Lavanderia. Nesse episódio, nós vemos o Vovô Cornélio na lavanderia de sua casa, colocando uma bermuda para lavar na máquina. Só que por algum motivo, após alguns segundos que a roupa está dentro da máquina de lavar, a máquina ela começa a balançar muito forte. E a bermuda do Vovô Cornélio ganha vida própria e sai de dentro da máquina e começa a andar pelos objetos do cenário. O Vovô Cornélio, então, ele pega a bermuda e a coloca dentro da máquina de lavar novamente. Só que ela acaba fugindo de novo, fazendo com que o Sr. Cornélio tenha que a capturar novamente e a colocar de novo dentro da máquina. Dessa vez, então, a roupa não parece mais estar viva. E tudo parece estar ocorrendo normalmente. O Sr. Cornélio, então, ele se aproxima da máquina para ouvi-la melhor. E ela não estava fazendo nenhum barulho estranho dessa vez. Tudo parecia estar ocorrendo normalmente do jeito que deveria ser nesse momento. O Sr. Cornélio, então, ele começa a se afastar lentamente para o canto do cenário, quando de repente a máquina começa a fazer um barulho muito estranho, diferente das últimas vezes, parecendo um som alienígena. E começa a sair uma luz azulada de dentro da máquina. O Sr. Cornélio, então, ele faz uma cara de assustado ao olhar para a máquina. A câmera, então, começa lentamente a dar um zoom na expressão de medo do Sr. Cornélio. E assim o episódio acaba, sem nunca ser revelado o que realmente estava acontecendo nesse episódio, e o que o Vovô Cornélio havia visto dentro da máquina para deixá-lo tão assustado. Catalendas é um show de terror inspirado nas diversas lendas do folclore brasileiro. Nesse desenho somos apresentados a Dona Preguiça e o Preguinho. A Dona Preguiça é uma senhora que conta diversas histórias assustadoras de mitos e lendas do folclore brasileiro. Há o Preguinho, uma criança que acaba fazendo diversas perguntas sobre as histórias contadas e que é bastante curioso. Essa série, ao longo dos seus episódios, teve diversos momentos assustadores, como a aparição do Curupira e a da Mula Sem Cabeça. Mas com certeza, uma das coisas mais assustadoras dessa série é a Matinta Pereira. Matinta Pereira é uma assombração que assombra a floresta amazônica, que pode ser tanto um homem quanto uma mulher, que assobia nas florestas. E quem ouve esse assobio tem a nítida impressão de ouvir o próprio nome da criatura, Matinta Pereira. E quem o ouve tem a sensação de estar sendo suspenso no ar. A parte mais assustadora disso é o episódio A Morte da Matinta Pereira, que retrata como é a morte dessa criatura. Esse episódio começa com o próprio Preguinho falando para a Dona Preguiça que precisa fazer uma espécie de um ritual, envolvendo uma vela preta e tabaco, pois estava sendo amedrontado pela própria Matinta Pereira. E por conta disso, a Dona Preguiça decide contar para o Preguinho uma história bizarra de dois jovens que, assim como ele, também queriam matar a Matinta Pereira, e que tinham a mesma curiosidade que ele. Esses dois garotos, eles tinham ido ao velório de uma mulher, que eles acreditavam ser a Matinta Pereira, a própria. É dito pela Dona Preguiça que toda vez que uma Matinta Pereira morrer, elas passam a maldição para outra pessoa.
E se não tiver ninguém em sua família para assumir a herança, ela grita antes de morrer: quem quer, quem quer. E quem responder: eu quero, a maldição será passada para essa pessoa e ela se tornará a nova Matinta Pereira. Os dois jovens eles entram de penetra no velório da mulher que eles acreditam ser a Matinta Pereira. E lá eles conhecem várias idosas, que eles suspeitam também de serem Matintas Pereiras. Inclusive, o próprio filho da senhora que havia falecido, é dito que ele não conhecia sua própria mãe, e que a veio visitar justamente nesse dia em que ela havia falecido, e que havia ouvido diversas histórias sobre o quão boa sua mãe era. Enquanto eles conversam, a senhora ela levanta do caixão e fala: quem quer minha herança? E então os dois jovens assustados saem correndo e fogem daquele lugar. A dona Preguiça conta que após isso, os dois jovens passaram uma semana sentindo dor de cabeça e quebradeira pelo seu corpo todo. E que o filho da senhora que havia chegado para conhecer a sua mãe no velório, ele se tornou a nova Matinta Pereira. Igarapé Mágico é um desenho que conta a história de vários peixes da fauna brasileira, que vivem em um igarapé na Amazônia e conta as suas aventuras e histórias. No episódio Corpo Estranho, os dois amigos, Cotinho, que é um peixe-boi, e Maná, que é uma piranha, estão brigando muito. Bitelo, que acaba vendo isso, se envolve na briga e acaba sendo ofendido por isso. Quinhão, ao saber disso, decide ir até a Iara e contar tudo isso. Iara é uma entidade mágica da floresta amazônica. Ela é a protetora da Amazônia e de todos que vivem nela, e que acaba sempre orientando a turma do Igarapé na série. Iara, ao saber que Cotinho e Maná estão brigando, perde a paciência. E ela decide que por conta de eles terem perturbado a tranquilidade da mata e por terem maltratado e magoado o Bitelo, que eles merecem uma lição. E ela então decide por conta própria lançar uma mágica neles dois, para que eles trocassem de corpos. E então eles começam a passar várias dificuldades no episódio. Cotinho, por exemplo, ao estranhar o tamanho do corpo da Maná, começa a bater em várias pedras, que a faz acabar se machucando. Maná, no corpo de Cotinho, começa a passar mal e se esquece que precisa respirar. E por causa disso ela acaba sofrendo muito, até que o Zé Jacaré acaba encontrando e a empurra até a superfície. Os dois desesperados vão até a Iara e a prometem que não vão brigar novamente. Iara então desfaz o feitiço, fazendo com que os dois voltem ao normal e a serem quem eram. E bom galera, esses foram alguns dos momentos bizarros e assustadores da TV Cultura. Você já conhecia algum desses desenhos ou já havia visto algum desses episódios na infância? Escreva aqui nos comentários. Bom, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal e nem deixou um like no vídeo, eu, por favor, peço para que você aí que faça isso. Agora está aparecendo outros vídeos muito bons aqui do canal aí na sua tela. Veja se te interessar e falou!